famílias na presença do Senhor, o nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Vamos ler do verso 5 ao verso 11. 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 11. Deixa a sua Bíblia aberta para que possamos refletir sobre a palavra do Senhor nesta noite. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Senhor, em Tua presença, Senhor, desejamos nesta noite, Senhor, aprender de Tua palavra, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, realmente possa nos levar a compreender mais da Tua vontade, dos Teus propósitos. Aquelas coisas que precisam ser tratadas em nossa vida, ó Pai. Rogamos que Teu Espírito Santo nos conduza a compreender a Tua vontade nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu ouvi uma palestra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele proferiu no mês de fevereiro em uma igreja no estado do Rio de Janeiro. E ele apresentou uma estatística que falava que o período da pandemia fez com que crescesse o número de divórcio de uma maneira a 60% do que vinha acontecendo anualmente. E ele disse que o nível de divórcio que acontece com pessoas que não são praticantes de nenhuma religião e das pessoas que se dizem praticantes da religião evangélica no Brasil, e colocando isso como igrejas evangélicas, algumas que nós não consideramos evangélicas, não há diferença do número de divórcios, tanto para aqueles que não praticam religião, como para aqueles que praticam a religião. E a minha pergunta então é: o que tem servido à igreja? O que tem servido à igreja para as famílias? O que a igreja faz para que as famílias possam estar mais felizes, mais unidas? Aonde a igreja está falhando? Aonde nós estamos falhando? Infelizmente, essa pergunta tem muitas variantes e possibilidades de respostas, mas o nosso desafio não é encontrar uma resposta, mas o nosso desafio é termos um alerta aqui nesta noite. Se a sua família não vai bem, se a sua casa não vai bem, o que você está fazendo para que você possa encontrar uma melhor condição para você viver o leito conjugal de uma maneira mais especial? A família é um projeto de Deus, foi estabelecido lá no Gênesis, quando o Senhor disse: deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
E ele deixou ali um mandato para os homens que eles crescessem e multiplicassem. E eles crescendo e multiplicando, eles poderiam então desfrutar de todo o Gênesis, de todo o jardim do Éden, de toda a criação que Deus havia dado. Mas o homem e a mulher, infelizmente, deixaram de dar atenção a Deus, voltaram-se contra Deus, pecaram, e assim eles foram destituídos então da glória de Deus, e a humanidade então sofre com o pecado, que é um distanciamento do homem de Deus, um distanciamento do homem do próximo, um distanciamento do homem de si próprio. E isso faz com que toda a ordem criada pelo nosso Deus sofra, como o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, que a própria natureza geme com gemidos de dor de parto, a manifestação do povo de Deus, a manifestação do Senhor. A igreja, queridos irmãos, ela precisa ser sal da terra, luz do mundo. A igreja precisa ser o local onde realmente promova a transformação de vidas. O texto que nós estamos baseando a nossa jornada do mês da família, se você ler a primeira parte do capítulo, você vai perceber que Pedro está fazendo um alerta contra um dos problemas que a igreja sofre. Um dos problemas que a igreja sofre é a falta de comprometimento de líderes a serem realmente líderes vocacionados e servos do Deus Altíssimo. Infelizmente, a igreja tem sido abusada, tem sofrido abuso de salteadores, de homens e mulheres que não vivem o que pregam. E o povo também não consegue, então, desejar viver a vontade de Deus, justamente porque esse é um grande problema. A segunda parte do texto, então, nós vemos que Pedro trabalha um tema que é muito importante para mim e para você. Um tema que ele nos diz que esse tema é o tema fundamental, esse é o problema fundamental, que se chama o orgulho. Eu posso dizer para os irmãos que, na minha experiência pastoral, a gente percebe que as pessoas que partem para o divórcio, para realmente o desfazer dos seus casamentos, geralmente esse orgulho, ele tem uma raiz muito profunda dentro dos corações. O texto desta noite, então, nos traz um desafio: sejam todos humildes uns para com os outros. E aí, então, a gente começa a perceber que as pessoas se casam para ser felizes. E essa é uma escolha muito ruim. Porque se você quer casar para ser feliz, você quer casar para que alguém lhe sirva e lhe promova a felicidade. Então você não crê que a felicidade está dentro do seu coração. Cada vez que um homem e a mulher procuram a felicidade fora de Deus, fora do Senhor Jesus Cristo, ele não consegue viver a plenitude. Uma plenitude de vida, uma plenitude de amor, uma plenitude de fato da graça divina do Senhor. Aonde não tem amor, existe orgulho. Aonde existe orgulho, não existe amor. Aonde há amor, há servo. Há aquele que serve o outro, aquele que se compadece do outro. Alguns anos atrás, eu ainda morava em São Paulo e nós estávamos numa reunião com pastores, e a discussão dessa reunião dos pastores era se era válido levar o povo de Deus a mentir nos votos matrimoniais. Eu levantei e falei assim: não, nós não estamos levando ninguém a mentir, nós estamos levando a pessoa a desejar os valores cristãos. Mas aí a pessoa que estava lá dizendo no debate falou assim: mas você está levando as pessoas a mentirem. Aí eu virei e falei assim: não, a pessoa quando vai se casar, então ela precisa saber que ela está fazendo um compromisso de vida. E dentro desse compromisso de vida, a regra áurea desse compromisso de vida se chama amor. A regra áurea é o amor, não é a felicidade. A felicidade é uma consequência. É um experimento, é uma experiência que se tem, mas não pode ser o foco principal principal precisa ser o amor. Quando você tem o amor está escrito nesses balões, o amor é paciente, o amor, segundo o apóstolo Paulo,
tudo sofre, tudo espera. O amor é uma atitude que você tem para com o outro. E dentro dessa atitude de servir, dentro dessa atitude de viver essa experiência, você vai experimentando o amor. Mas o problema é que nós somos pessoas incompletas, nós somos pessoas cheias de pecado, e o nosso pecado nos faz então viver o individualismo. Então nós queremos a nossa alegria e o nosso prazer, e nós vivemos nessa sociedade altamente narcisista, aonde estimula cada vez mais a você ser feliz, a você se preocupar com você. E isso destrói uma família, isso destrói uma sociedade. Uma sociedade, uma família só pode ser construída e constituída por meio de pessoas que se amam. Quem ama se solidariza, quem ama serve o outro, quem ama se compadece, quem ama ele fica no outro no leito de hospital, quem ama ele fica no outro cuidando da pessoa amada, ele cuida do outro, ele não se preocupa então se ele está perdendo o tempo, porque ele sabe que a coisa mais importante é estar ali do lado da pessoa que necessita do seu amor, do seu cuidado, do seu abraço, da sua atenção. A gente ouve histórias muito tristes por causa do orgulho de muitas pessoas. E o texto está nos dizendo que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Querido irmão e querida irmã, a sua felicidade, a sua alegria está em Deus. Amém, irmãos? Você é capaz de dizer: a minha alegria está em Deus? Não está no seu cônjuge, ele não tem a capacidade de te fazer feliz. Não está nos seus filhos, eles não têm a capacidade de te fazer feliz. Não imponha esse fardo a ninguém. Só Deus é capaz de trazer a paz e a alegria sobre a sua vida. Só Deus é capaz de fazer isso. Se você entender isso nesta noite, e você entender e se colocar na presença de Deus, rogando que Deus encha a tua vida do amor, da graça, da paz, das experiências que o Espírito Santo deu a Cristo Jesus, mesmo quando ele foi abandonado, rejeitado, mesmo quando viraram as costas para ele, mesmo quando ele foi pregado naquela cruz, mesmo quando ele se sentiu abandonado pelo próprio Deus, ele diz que ele fez isso por amor. Ele perguntou e ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele ali, naquele momento, ele diz e revela que ele estava ali por amor à vontade de Deus. Eu e você então precisamos entender que amar não é uma opção. Amar é uma atribuição daqueles que estão vivendo em Deus, em Cristo Jesus. Essa é uma atribuição para nós. Só aqueles que experimentam Cristo. O orgulho não está ligado a isso. Mas o servir demonstra claramente o amor. O orgulho não... Cada vez que você vive dentro do orgulho, eu tenho razão, eu sei o que eu estou dizendo, você está afastando o outro de você. O que você vai fazer para aproximar, para ajustar? A única alternativa que eu e você temos é a alternativa do amor. Por isso nós precisamos nos humilhar. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender de estarmos com famílias na presença de Deus. São aquelas pessoas que se humilham diante de Deus. O segundo aspecto: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. O que esse tempo mais tem gerado sobre nós? Incertezas. Incerteza sobre o amanhã, incerteza sobre o trabalho, incerteza dos nossos relacionamentos. Incerteza: será que eu posso visitar o fulano? Será que eu posso ir na casa de ciclano? Será que eu posso receber o outro aqui na minha casa? Será que eu posso ir lá visitar o meu parente? Será que eu posso visitar minha mãe, minha avó? Estamos vivendo uma época de ansiedades cada vez maiores, reflexos dessa sociedade cada vez mais orgulhosa, mais narcisista, mais individualizada.
Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por que você precisa entender isso? Porque Ele tem cuidado de você, amém, irmão? Quanto que Deus cuidou de você nessa semana? Você é capaz de dizer um cuidado que Deus teve sobre a sua vida? Ah, querido irmão, querida irmã, olha para o que Deus fez essa semana na tua história, na tua vida. O hino antigo fala assim: conta as bênçãos, conta quantas elas são, irás de ver e ficar surpreso quantas coisas o Senhor as fez. Lançar a sua ansiedade é aprender a olhar para a vida não da perspectiva negativa, mas da perspectiva positiva, do que Deus está agindo e do que Deus tem feito na sua história. O texto continua nos dizendo, então, estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem sobre o quê? Contra o diabo. O que o diabo faz? Ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Querido irmão e querida irmã, aprenda uma coisa: o diabo não é o arqui-inimigo de Deus. Assim como o Coringa é o arqui-inimigo do Batman, o diabo não é o arqui-inimigo de Deus. Porque Deus é supremo, amém? Deus é soberano. O diabo foi criado por Deus. Ele foi um anjo criado por Deus. Ele foi um anjo depois que foi expulso do paraíso. Mas o diabo é meu inimigo e seu inimigo. O diabo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E como que nós ficamos então sujeitos ao diabo? Aqui o texto nos sugere um desafio, que é resistir e permanecer firme na fé. Então o texto está nos dizendo o seguinte: olha o caminho que Pedro está nos dando. Trate o seu coração em Deus, retire o orgulho, humilhe-se diante de Deus, dependa do Senhor, reconheça as bênçãos que Deus está fazendo e permaneça em Deus, amém, irmãos? Permaneça vendo o que Deus faz, permaneça firme na fé no Senhor, o nosso Deus, porque é assim que vamos vencer o diabo. Você não vai vencer o diabo fazendo mandinga, amarrando, não, você vai vencer o diabo permanecendo-se diante do Senhor, permanecendo diante de Deus. Ah, pastor, mas o senhor acredita em possessão demoníaca? Não acredito. Ah, pastor, mas o senhor não acredita nesse tipo de manifestação? Não, aonde o Espírito de Deus está, essas coisas cessam. Então, eu quero te dizer o seguinte: o que eu e você precisamos para vencer o diabo é de Deus. Diz assim comigo: eu preciso mais de Deus. Eu preciso confiar plenamente em Deus. Fala isso com fé. Você precisa confiar plenamente em Deus. Nós não estamos aqui, eu e você, para ficar lutando com o diabo. Nós estamos aqui, eu e você, para permanecermos firmes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Permaneça firme em Cristo Jesus. Se você passar por lutas e batalhas, por dificuldades e aflições, o Senhor será contigo por onde você estiver, amém? E Ele fugirá de vós. Esse é o texto. E como que a gente resiste? Permanecendo em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo Jesus. Firme a sua fé nele. Firme a sua fé no Senhor a cada momento, a cada instante. Uma coisa que aqui o texto nos ressalta, para vencermos o orgulho: olharmos para o próximo. Talvez você ache que você está sofrendo as coisas mais difíceis da sua vida, mas eu quero te dizer que tem pessoas que estão sofrendo situações mais difíceis que eu e você estamos enfrentando. Talvez eu e você achamos que Deus está nos abandonando, mas eu quero te dizer que tem pessoas hoje que estão presas. Eu quero te dizer hoje que só na Índia, nessa última semana,
mais de 50 pessoas foram assassinadas, simplesmente porque confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Filhos perderam pais assassinados porque os pais confessavam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O orgulho, o nosso orgulho e o orgulho, a igreja evangélica brasileira é uma igreja que está muito orgulhosa e Deus está nos quebrantando a orarmos mais, a dependermos mais de Deus, a pararmos de viver dentro dessa confissão positiva, a pararmos de viver dentro dessa ideia de confissão da teologia da prosperidade e vivermos mais uma igreja amorosa e uma igreja de compaixão. E como que seremos uma igreja mais amorosa e uma igreja de compaixão? É se as nossas famílias forem famílias amorosas e famílias de compaixão. Famílias que então se amam e amam a Deus, família então que experimenta esse amor de Deus. O nosso desafio como família na presença de Deus é eu e você, nesse mês de maio, amarmos e expressarmos mais o amor à nossa família, aos nossos familiares, nos enchermos e nos dotarmos de compaixão e olharmos mais para o próximo e ajudar aqueles que estão sofrendo, que estão enfrentando lutas e dificuldades. Eu quero te dizer que a recompensa está aqui no texto 10, no verso 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Entenda isso. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. Amém? Amém, irmãos? Você confia nas promessas de Deus? Os confirmará. Lhes dará o quê? Forças. E porá sobre firmes alicerces. Viva pela promessa de Deus e confie na promessa de Deus. Na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, do verso 24 em diante, ele diz assim: todos eles creram piamente que receberiam do Senhor, mas ele mesmo em vida não receberam a promessa. Por quê? Porque eles entenderam que a maior bênção era estar na presença do Senhor. A maior bênção para a minha vida, que eu entendo para mim, e que eu tento colocar no coração das minhas filhas, que eu tento viver na minha história, é a bênção de saber que Deus está comigo. Por onde quer que eu for, Deus está comigo. Ele vai adiante de mim. Ele me guarda na minha direita, na minha esquerda. Se a peste chega na minha casa, como chegou a nós, a gente vive na fé em Cristo Jesus. Se a luta vem sobre nós, a gente vive na fé em Cristo Jesus. Se o dia não tem pelo que sorrir, a gente olha e vê a natureza que Deus nos deu. E isso já nos enche, já nos basta, na certeza de que a promessa de Deus, a verdade de Deus, não cessará, Ele continuará sobre nós. O Evangelho com Cristo, ele é triunfante e triunfal em Cristo Jesus, amém, irmãos? Ele venceu a morte, aleluia, glória a Deus. Ele venceu a morte, mas eu e você atravessamos vales da sombra da morte. Eu e você atravessamos noites escuras. Eu e você atravessamos dias cruéis. Eu e você atravessamos dias que nós não entendemos o porquê estamos vivendo. Mas nesses dias, permaneça firme com o Senhor, permaneça a sua fé no Senhor,
a sua confiança no Deus que te dá a alegria, no Deus que te dá o Espírito Santo, a paz, a força, e Ele vai te renovar e te restaurar todos os dias da tua vida. Amém, irmãos? Eu não vivo esse evangelho de crente triunfante, de crente triunfal. Não, eu vivo o evangelho de crentes que se humilham debaixo da onipotente mão de Deus. Amém? Eu vivo esse evangelho dos crentes que se humilham diante de Deus, dos crentes que colocam a sua boca no pó, dos crentes que pranteiam diante do Senhor, dos crentes que experimentam muito mais o gosto do Getsêmani do que de fato o gosto da ressurreição. Mas os crentes que experimentam o gosto do Getsêmani, eles aprendem que é importante orar e vigiar, é importante estar na presença de Deus, em um minuto que seja na presença do Senhor, é o suficiente para você viver, enfrentar as lutas e sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Famílias na presença de Deus, famílias que se colocam a sua vida em Jesus Cristo, famílias que se humilham diante do Senhor, famílias que servem a Deus, famílias que têm a alegria de viver no amor de Deus, famílias que permanecem, resistem os dias difíceis em Cristo Jesus, famílias que confiam plenamente na vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Eu não sei como está a sua família, eu sei como está a minha. A gente parece estar bonitinho por fora, a gente parece estar forte por fora, mas por dentro a gente não está muito não. A nossa força e quem nos coloca em pé é Cristo Jesus. A gente luta já 14 anos com uma doença degenerativa da minha mãe. Ela não consegue mais andar. Hoje ela gostaria de estar aqui na igreja. Ela falava que era o domingo mais especial da igreja, a ceia do Senhor. E o principal culto, Carlos, é o culto do batismo. A minha sogra falou: eu queria tanto estar nesse domingo CA com os meus irmãos. Minha sogra e o meu sogrinho não podem estar aqui. A querida irmã Eunice, nos falamos na outra semana, ela falou para mim assim: pastor, como eu sinto tanta falta da minha igreja. O dia que eu mais sinto falta da minha igreja é no dia da ceia, pastor. Famílias na presença de Deus, queridos irmãos, são famílias que confiam no Senhor, mesmo no momento mais difícil de suas vidas, porque elas sabem que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na nossa angústia. O Senhor nos fortalece, amém? O Senhor nos renova, amém? O Senhor nos concede força, amém? É nele que nós vamos andar, é nele que nós vamos viver. Os que confiam no Senhor serão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, mas serão renovados pelo Senhor todos os dias de suas vidas. Amém, irmãos? Confia no Senhor, fique na presença de Deus, acorde todos os dias, 6 horas da manhã, lá no Instagram, vamos juntos, orarmos juntos, caminharmos mais próximos. Eu te falo, essa aventura é maravilhosa. Os dias mais difíceis das nossas vidas são os dias em que nós estamos sem Deus. Mas os melhores dias das nossas vidas
pode ser as piores turbulências, mas são os dias em que Deus derrama a graça dele sobre nós. Amém? Confia no Senhor. Feche os teus olhos. Coloca a sua vida agora diante do Senhor, a sua família diante do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos pela preciosa salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela remissão dos nossos pecados e pela nossa adoção em Cristo Jesus, que nos deu o poder de sermos chamados teus filhos, ó Pai Celeste. Te agradecemos pelo selo do Santo Espírito, que vem sobre nós e habita as nossas vidas, e nos tornamos então templo do teu Santo Espírito, onde recebemos o amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, o teu fruto maravilhoso, a longanimidade, o domínio próprio sobre nossas vidas, que nos ajuda a viver a cada dia, Senhor, vivermos essa experiência de família, essa experiência de vida, essa experiência de andarmos sobre este mundo decaído e o Senhor nos sustentando. Te agradecemos, Pai de amor, te agradecemos pelo Filho, te agradecemos pelo Espírito, te agradecemos pela mesa hoje, ó Deus, pela comunhão dos santos, pela comunhão do teu povo. Te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Te agradecemos porque tu falaste conosco, por esta palavra que o Senhor nos deste, esta palavra que foi registrada pelo teu servo Pedro, esta palavra que foi compartilhada pela tua igreja ao longo desses anos, que foi preservada pelo poder do teu Espírito e chegou até nós aqui nesta noite, nesta época, nestes dias, para nos fortalecer e nos encher da verdadeira esperança, da verdadeira confiança no Senhor. Nos ajuda, Pai Celeste, a cada dia a vivermos em tua presença, Senhor, a andarmos contigo, que nossas famílias andem sempre com o Senhor, que a nossa alegria seja sempre o Senhor, ó Pai. Que o Senhor sempre nos encha com a tua graça, o Senhor sempre nos renove, nos dê as forças, ó Deus, para enfrentarmos o nosso dia a dia. Toma as nossas vidas, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.